um outro ponto que ainda falta também o pessoal entender a questão dos garrafões, né? Esses garrafões, assim, Elaine, foi um problema muito grande para a água, assim, a questão dos garrafões vencidos, né, que a gente sabe que eles são realmente contemplados, a vigência dele, 3 anos só, certo? Sim. Por lei da Anvisa. Então, o que é que acontece? Então, a gente via muito, principalmente dos municípios. Fortaleza também tinha muito, também tinha não, ainda tem. Então, o que é que acontece? Então, não está nem aí. A gente sabe que a Anvisa diz, que é comprovado por experiência, que o garrafão, depois de 3 anos, ele pode passar alguma, né, o próprio material pode não ser bom para a saúde, aquele negócio todo. Então, estipula em 3 anos, realmente, de tempo de utilização. Então, assim, quando a gente chegava realmente nos municípios, quase muitos garrafões vencidos. Isso eu não queria comprar nenhum garrafão, Sim. então era só ir vazando e voltando. Quando a gente começou a trabalhar a lei mesmo, quer dizer, eu fui chamado, fui convidado pela secretária, em Pitoratama, pela prefeitura, para dar uma entrevista sobre qualidade de água. E eu fui com uma rádio muito pequenininha, uma rádio pequena, e eu era para falar 20 minutos, eu falei quase 1 hora, era uma rádio. Você tá vendo que eu gosto de falar, né? Sim. Eu acho que o professor gosta de falar muito. Então, o que acontece? Então, lá a gente disse, olha, não receba, garrafão vencido não vale, não sei o quê. Como era ao vivo, houve um ping-pong muito grande com a população. Legal. Ei, professor, e aí, o que é que eu faço? Eu tenho uma cacimba, preciso, eu tenho um cacimbão e não sei o que, o meu garrafão. E a gente pôde não estar dentro da comunidade, mas levar a mensagem para a comunidade. Depois dessa entrevista que aconteceu lá, a gente realmente foi chamado em Cascavel, aí já com a FM, eu estive presente. Depois eu fui chamado para Berberibe, também estive presente. Depois eu fui para a Rádio e TV Caju de Pacajus, também com a mesma mensagem. E depois eu fui para Horizonte e Pacajus, pronto. Então o que é que acontece? Foi muito bom, porque a gente pôde esclarecer. Então tenho certeza que até hoje está na cabeça das pessoas lá, porque ficaram com o meu telefone, ligavam muito e perguntavam, eu estou com esse problema. Então aí eu vi o poder que tem realmente a mídia. Sim. O poder que tem realmente eu chegar aqui e falar no microfone desse com você, quantas pessoas vão ser realmente, vão ouvir realmente essa entrevista? Aconteceu. Então a gente fica pensando, já pensou se o Estado fizesse mídia como essa? Sim, né? sim. Não prestava o técnico até lá, porque nós não temos técnico para isso, são muito poucos os fiscais, mas a gente podia usar a própria mídia para chegar à informação. Entendeu? Isso aí o senhor tocou num ponto importante, né? Porque hoje ainda tem muito invaso de garrafão vencido. Ainda existe. É bom também a gente ressaltar, né, que quando a pessoa pega lá o garrafão, ela vai encontrar 2 validades. A da água, que geralmente está ali no rótulo ou no corpo do garrafão. Isso. E a do próprio garrafão, que vai estar lá no fundo. E ninguém olha para essa validade que está lá no fundo, né? É verdade. E tem um risco para a saúde do consumidor, só que não tem corpo de fiscalização suficiente para isso. Então, o caminho único que a gente tem é a educação, né? É chegar no consumidor para ele entender. E eu ainda tenho um agravante mais para isso, eu sou funcionário do Estado. Né? Assim, o Estado nunca, faz muito tempo que não faz concurso público, muito poucos concursos públicos. Sim. Então a gente sabe, só quem pode fiscalizar realmente é quem é o quê? Funcionário do Estado. Então a gente tem muito terceirizado realmente dentro das secretarias. Diversas, não estou falando só de água, diversas. Então, assim, fica muito difícil realmente, nós temos reduzido o número de funcionários público mesmo, para abranger todo o estado desse em termos de fiscalização. Né? Mas assim, foi lançado, realmente a gente conta muito a Válido, me ajudou muito, a IGB, que são fábricas de garrafões, a Válido fica no Rio de Janeiro, né? E a IGB em São Paulo, então me ajudou muito, mandou realmente muito, esses vídeos foram todos da Válido, e a gente recebeu, quando foi fazer o nosso seminário, a gente contou muito com o apoio deles, porque a gente tem que buscar quem a gente está trabalhando. Sim. Então, se eu estou trabalhando com fábrica de garrafões, trabalhando com garrafão, com tampa, sei lá, com os insumos que realmente necessita para a fonte, quando a gente vai fazer um seminário desse que é realmente educativo, a gente vai contar com eles para poder fazer que aconteça o seminário, né? Que aconteça aquele evento, como foi o que aconteceu com a gente. A gente contou com todos os segmentos, SEBRAE,
contou realmente com a Vale, contou com a EGB, que é outra fábrica, alguém que mexia com tampa também, cada um colaborou para que a gente custeasse, realmente tivesse as despesas do seminário. Então é mais uma conquista da associação, né? Só tem conquista. Esses parceiros fortes aí. Esses parceiros, né? É verdade. E aí, ainda falando sobre a questão do consumidor, né? A maioria das indústrias, ela não tem esse contato direto com o consumidor. Algumas sim, né? Mas a grande maioria tem o contato com o distribuidor. Sim. Então, não dá para a gente fazer muito esse papel orientativo porque não tem esse acesso. Sim. E a gente sabe que falta aí essa informação do selo fiscal, né, para ele entender que a indústria é regularizada, falta a informação da validade, certo, e ainda falta a informação do manuseio. Certo. Né? Pelo menos assim, eu já fui chamada já de cliente do meu cliente reclamando, né? Eu vou denunciar vocês para a vigilância sanitária, eu vou chamar aqui o 90 na época. 90. E aí, quando eu fui até a casa da senhora lá entender o que era, né? Ela, não, porque tem umas coisas verdes dentro da água e tal. Aí eu perguntei para ela assim, qual foi a última vez que a senhora lavou o gelágua? Ela olhou para mim e disse, tem que lavar. Eu uso muito essa estratégia também. E tem que lavar, né? E aí eu disse, tem. Quantos anos a senhora tem esse gelágua? Eu acho que ela disse 3 ou mais anos. Imagina só um gelágua 3 anos. Sem ter o manuseio normal. Sem ser higienizado, né? Então falta muito esclarecimento, até de que eu não posso pegar esse garrafão de água e deixar no sol. Né? Tem lá no rótulo, mas ninguém lê. A gente não tem, diferente como, por exemplo, das pessoas fora do Brasil, que tudo lê, pega um papelzinho e lê. Mas nós não temos esse hábito de leitura, né? Então a gente pega, como por exemplo, toma um remédio, mas nunca olhou a bula, né? Não sabe do que está acontecendo. Comprou realmente um enlatado qualquer no mercantil, você não sabe o que é que ele tem. E muitas vezes você tem problema que você não pode usar aquele tipo de alimentação. Sim. Então, assim, falta leitura. Então, eu acho que tem que ser uma mídia mais direta. Pronto, nós queremos atingir isso aqui.